Olha, nós temos uma convidada agora, está com a gente, a especialista em Direito Penal, pós-graduada em Direito Civil e Processual, Séries Rabelo. Doutora, obrigado pela presença aqui, uma boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor, boa tarde para você também e para todos os ouvintes. Ô, doutora, teve uma repercussão muito grande, claro, essa decisão da Justiça da Espanha de conceder liberdade ao Daniel Alves, embora ele ainda não esteja solto, como atualizou pra gente agora o nosso correspondente, o Luca. A defesa não pagou a tempo a fiança, agora ficou só para a semana que vem, mas de toda forma a decisão da Justiça de estabelecer um valor para que ele pague e seja solto causou muita comoção, revoltou muita gente, mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, doutora, foi correta a decisão? Veja só, excelente pergunta, realmente repercutiu muito a questão da fiança, a Daniel Alves do Brasil e do mundo. A imprensa realmente tem dúvidas sobre o tema e repercutiu nos meus acadêmicos. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, sim, é possível a aplicação da fiança. Tanto a fiança da Espanha como a da do Brasil, certo, tem semelhanças e diferenças. Veja só, no caso da Espanha, por exemplo, a fiança, ela foi aplicada, foi concedida pelo magistrado, porque ele entendeu que o prazo da prisão preventiva, que na Espanha existe um prazo máximo, e o prazo máximo seria 2 anos, esse prazo poderia ser ultrapassado. Por isso, ele houve por bem conceder a fiança, que foi arbitrada em 1 milhão de euros, né? Conceder a fiança, mas pulando essa liberdade provisória com outros cautelares diversos da prisão. Por exemplo, retenção de passaporte, do passaporte espanhol e do brasileiro, bem como a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de se aproximar da vítima, manter pelo menos 1 quilômetro de distância, se apresentar semanalmente ao tribunal para justificar suas atividades. Então, essa fiança foi sim legal, foi justificada legalmente, mas no mundo causou estranheza. Doutor, e deixa eu aproveitar a presença da senhora para ouvi-la sobre o outro caso de muita repercussão dessa semana, que também envolve um grande nome do esporte e abuso sexual, que é o Robinho, que teve essa derrota essa semana na Justiça aqui no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que ele vai ter que cumprir aqui no Brasil a pena a que ele foi condenado lá na Itália, de 9 anos, por participação num estupro coletivo. Ele até tentou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, foi rejeitado o recurso, ele acabou sendo preso de fato. Mas agora a defesa anuncia que vai tentar mais um recurso. A senhora acha que nesse caso ainda cabe discussão? É uma questão que, do ponto de vista jurídico, rende debate ou não? Também é um caso sem retorno e a tendência é que o Robinho continue preso? Excelente pergunta, excelente questionamento. Veja só, o caso de Robinho, ele é diferente, né? Apesar de nós termos 2 jogadores, ex-jogadores de seleção famosos sobre os holofotes, envolvendo crimes sexuais, as situações são distintas. No caso de Robinho, ele já foi condenado em última instância na Itália. Na Itália nós temos 3 instâncias. Ele foi condenado em todas as instâncias. Acontece que a prisão dele, né, o cumprimento da pena, a execução da pena vai se dar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não extradita brasileiro nato, o Brasil não entrega brasileiro nato para ser processado, julgado e cumprir pena lá fora. Então, se Robinho não viesse a ser condenado a cumprir a pena no Brasil, ele restaria impune, porque o Brasil não pode extraditá-lo, o Brasil não entregar nenhum país. Então, a situação de Robinho é diferente. E vale salientar aí a questão da fiança, né? A lei da fiança no Brasil é diferente da Espanha. No caso da fiança, no caso de Robinho, por exemplo, a legislação brasileira não admite pagamento de fiança para liberdade provisória, para responder o processo de liberdade, né? Nós temos que o artigo 323, inciso 2º, proíbe, no caso de crimes hediondos ou equiparados, né, no caso de estupro, a concessão de fiança, ou seja, é um valor que se paga para aguardar o processo de liberdade. Só que no caso de Robinho já era completamente previsto que houvesse sim a homologação da sentença estrangeira, porque ao Brasil, ao STJ, cabia apenas e tão somente a análise das questões formais, se foi garantida a ampla defesa, contraditório, a dignidade da pessoa humana, se foi garantida a duração razoável do processo, que são garantias processuais constitucionais. Então, estando presentes os requisitos legais, cabia à Justiça brasileira apenas homologar os ditames que vieram da Justiça italiana.
E agora, nesse caso, a partir do recurso que ele vai apresentar, qual vai ser a argumentação da defesa, doutora? Quer que o Robinho, que caminho a defesa do Robinho vai tentar percorrer para conseguir a soltura dele? Nós sabemos que o papel da defesa, né, é insistir, apelar até em última instância, né, pela soltura ou pela diminuição da pena do cliente, mas a defesa de Robinho está alegando que a dignidade da pessoa humana não foi garantida, que não houve a tradução da sentença de forma juramentada pelo tradutor, entre outras coisas. Então, vai alegar isso, certo? E a desnecessidade da medida. Enfim, vai fazer questionamentos formais para alegar que a sentença não poderia ter sido homologada pelo STJ. Mas, de acordo com todos os juristas que já foram ouvidos, né, e da própria leitura da sentença, nós percebemos, né, a priori, que todos os requisitos formais foram cumpridos pela legislação. Então, para evitar a impunidade, é que o Brasil homologou a decisão do STJ, fazendo com que ele ficasse obrigado a cumprir pena aqui. Muito bem. Aí Não acredito na mudança. Perfeito. Essa análise da doutora Séries Rabelo, ela que é advogada especialista em direito penal, pós-graduada em direito civil e processual. Doutora Séries Rabelo esteve com a gente aqui no Fast News. Obrigado, doutora, pela presença. Muito obrigada pelo espaço, Vitor. Boa sorte. Obrigado, até mais.